Rádio Visão, uma outra ótica da notícia. Senhoras e senhores, o mundo inteiro está de olho, está olhando para a Inglaterra, onde começou oficialmente a vacinação contra o coronavírus. O mundo praticamente virado de cabeça para baixo em 2020, e o nosso contato é com uma ilustre brasileira, professora Ivana Ebel, tem um vasto e rico currículo, é professora, membro da Academia Britânica de Educação Superior, já passou por países como Estados Unidos, Alemanha, Grécia e também no Sri Lanka. A doutora Ivana Ebel também é doutora em Ciências Midiáticas e da Comunicação pela tradicional Universidade de Leipzig, na Alemanha. E é com ela que nós vamos conversar nesse momento aqui no Rádio Visão. Alô, Inglaterra, alô, Londres. Professora doutora Ivana Ebel, Rádio Santo Ângelo, Rio Grande do Sul, bom dia. Bom dia, Luiz. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Santo Ângelo. É um prazer conversar com vocês. Também quero dar um alô para o Edinho, que está cuidando do som. E é isso aí. Estou falando aqui da Inglaterra, do interior da Inglaterra. São 3 horas de carro, de Londres até aqui, numa cidadezinha de 200 mil habitantes chamada Derby. Professora, vamos começar no início aí, um pouco da sua origem. A senhora é catarinense, de qual é a cidade, hein? Sou nascida em Blumenau, Santa Catarina. Morei durante algum tempo no Rio Grande do Sul, em Novo Hamburgo. Bastante saudade do Rio Grande do Sul. Bom, de Santa Catarina, a senhora foi para o mundo. Eu tenho aqui no seu currículo. A senhora passou por Estados Unidos, Alemanha, Grécia, no Sri Lanka. A senhora morou nesses países ou só estava de passagem, hein? Não. Eu passei por vários países onde eu participei de conferências, apresentei trabalhos, proferi palestras e coisas assim, né? Eu morei no Rio Grande do Sul, morei em Santa Catarina, de onde eu sou natural, e morei durante 8 anos na Alemanha, né? Em várias cidades na Alemanha, onde eu tive a oportunidade de fazer mestrado, doutorado. E quando concluí meu doutorado, me mudei, então, para o interior da Inglaterra, onde eu moro desde 2016. Esses países todos que tu mencionaste, eu tenho bastante contatos, eu tenho contatos acadêmicos, e são países com os quais eu trabalho com pesquisa e com quem eu tenho parcerias de desenvolvimento de projetos. Muito bem. A senhora é professora aí na Inglaterra ou não? Sim, eu dou aulas na Universidade de Derby, é uma das universidades que estão no top 30 das universidades do Reino Unido, e eu dou aulas aqui no curso de jornalismo, para o bacharelado, mestrado, e também coordeno os alunos de doutorado aqui nessa universidade. Bom, o inglês deve ter domínio absoluto, com certeza, né? Como é que a senhora foi parar aí na Inglaterra? O que ele moveu, o que ele puxou aí para a Inglaterra, hein? É uma história interessante. Eu terminei meu doutorado, eu dava aulas numa universidade em Berlim, na Alemanha, mas eu estava buscando um espaço onde eu pudesse consolidar uma carreira acadêmica e acabei encontrando esse espaço aqui no interior da Inglaterra. Eu nunca tinha pensado em morar na Inglaterra antes, mas as coisas aconteceram, né? Eu já dominava a língua, já falava inglês, como estava na Alemanha também falo alemão, falo outras línguas também, mas já dominava a língua inglesa, então ficou um pouco mais fácil de me adaptar e de chegar já num país novo, podendo dar aula para alunos ingleses na língua deles, né? Uhum. Foi esse o processo. A senhora tem família, formou família, como é que é? Aqui sou eu e meu marido só, e um gato que a gente adotou, mas somos só nós dois. Ele também é acadêmico, ele também é professor universitário, trabalha numa universidade na cidade de Leicester, que fica próxima à cidade de Derby também. Somos só nós dois. A minha família toda reside no Brasil e em Santa Catarina ainda. Uhum. Como é que é o tempo? Agora é inverno aí na Europa ou não? A gente está se aproximando do inverno agora, ainda estamos no finalzinho do outono, né? Nessa época do ano já é bastante frio.
As temperaturas raramente passam dos 7 ou 8 graus positivos, mas ainda não entramos no período de temperaturas negativas por aqui. O clima na Inglaterra, como muita gente já ouviu falar, é famoso por ser chuvoso, por ser cinzento, e realmente o país faz jus a essa fama, né? Os dias de sol, especialmente nessa época do ano, são bem raros, mas a gente aprende a ver a beleza nos dias cinzas também, né? Então, é isso. A única coisa chata dessa época do ano é que, como nós estamos muito ao norte, né, do globo, a luz, a luminosidade é bem baixa. Então, agora agora nessa época do ano, o sol se põe por volta das 3h30, 4 horas da tarde. Então, às 4 horas da tarde é completamente noite. 4 horas já é noite aí na Inglaterra? Já é noite, já é noite. E o dia amanhece que horas, hein? Nessa época do ano deve estar amanhecendo por volta das 8h30, 9 horas. Então, assim, isso tudo junto com o cinzento, né, do clima chuvoso, assim, é bastante pesado. No início, assim, é difícil a adaptação, mas quando a gente faz o que a gente gosta e a gente tem um propósito por estar num lugar tão diferente do nosso, de onde a gente nasceu, a gente acaba se adaptando e se acostumando às coisas, né? Eu aprendi a ver graça nos dias de chuva também, hoje em dia, embora eu sinta muita falta do Brasil e do sol. Pois é, anoitece às 4 da tarde, amanhece por volta de 8h30, 9 horas. É muito tempo para descansar, para dormir, não é? O problema é que não dá para dormir esse tempo todo, né? A gente tem que continuar trabalhando mesmo que o corpo diga, já acabou o dia, já acabou o dia. Não. A gente tem que seguir trabalhando por mais umas horas. Mas no verão a gente tem a compensação, né? O dia não termina antes das 10h30 da noite e já começa a amanhecer por volta das 4 horas da manhã. Então a gente tem essa compensação. As horas de sol que a gente perde, não de sol, né? De luz, porque de sol fica difícil, mas as horas de luz que a gente perde no inverno a gente ganha de volta no verão. Professora Ivana, vamos falar de vacina. O mundo inteiro está olhando para a Inglaterra, que de uma forma fantástica lançou a primeira vacina. A Rússia diz que já está vacinando há vários dias, mas a terceira fase na Rússia me parece que ainda não está concluída, o que coloca em dúvida, talvez, até a eficácia da vacina. Mas vamos ficar com a vacina oficial da Inglaterra. O que a senhora pode dizer a respeito disso? Como é que está o clima aí? É de euforia, é de expectativa, é de ansiedade? Descreve esse ambiente, esse cenário que está imperando nesse momento aí na Inglaterra, que está dando um exemplo para o mundo inteiro. Luiz, a vacina que foi aprovada aqui pelos órgãos reguladores da saúde foi a vacina da Pfizer, né? Que ela não foi desenvolvida no Reino Unido. No entanto, ela foi a primeira vacina a ser aprovada e é ela que começou a ser aplicada, então, na população britânica, né? Sim, o clima é de euforia. Agora, eu confesso para ti que se tu me perguntares como é que é a reação nas ruas, eu não posso te responder, porque eu sigo em casa, seguindo as regras da Organização Mundial da Saúde, mantendo o isolamento social e fazendo a minha parte para prevenir o espalhamento da doença, enquanto todos nós não tenhamos sido vacinados, né? Eu acho que a notícia da vacina, sim, é maravilhosa, é a melhor notícia desse ano tão cheio de perdas, tão tenebroso, né? Mas é a melhor notícia que a gente teve, mas essa euforia não pode fazer com que a gente baixe a guarda, né? Então, a gente segue aqui as regras com relação à doença, elas são escalonadas por níveis, né? Nós estamos aqui na cidade onde eu vivo, em Derby, no nível mais alto. É muito parecido com o lockdown, com algumas exceções. O comércio funciona, mas com muitas restrições. Os restaurantes não estão funcionando só para entrega. Então, existe uma série de regulamentações ainda. Então, eu sigo fazendo a minha parte quietinha em casa, trabalhando de casa, dando aula para os meus alunos de casa nesse período, enquanto a gente aguarda essa vacina tão desejada, né? Ontem, então, essa vacina começou a ser aplicada. A primeira pessoa a receber foi uma senhora chamada Margaret Keenan, uma senhora de 90 anos, que faz 91 na semana que vem, e ela disse que foi o melhor presente de aniversário antecipado que ela podia receber, né? Quem sou eu para discordar dela?
E o que eu fiquei muito feliz é que a primeira pessoa que recebeu a vacina foi uma pessoa do povo, uma pessoa comum, sabe? Uhum. O sistema de saúde inglês, o NHS, que funciona num modelo muito similar ao do nosso SUS e do Brasil, ele não privilegia as pessoas, ele trata todo mundo como uma pessoa comum. Então, não foi a rainha, não foi ministro, não foi desembargador pedindo para você furar a fila e ser vacinado antes. Não, foi alguém do povo, e essa vacinação segue critérios científicos, protegendo primeiro os mais vulneráveis e indo, então, numa sequência até chegar a toda a população. Claro. Essa senhora, dona Margaret, de 90 anos, ela foi escolhida aleatoriamente ou foi meio programado por ser uma pessoa já na área de risco e pela idade que ela tem, hein? Ela faz parte do primeiro grupo de pessoas que vai ser vacinado, né? Que são as pessoas com mais de 80 anos. E o que aconteceu no caso dela, que a imprensa reportou, né? É que, não só dela, mas de outras pessoas que acabaram sendo vacinadas ontem, é que idosos que estão dentro desse grupo que vai ser vacinado inicialmente, que estiveram no hospital para outros tipos de consultas ou outros tipos de exames, eles foram consultados se eles já não queriam aproveitar a viagem e receber a vacina. Então, ela foi escolhida na hora, porque ela estava lá para fazer um outro tipo de procedimento, que eu não sei dizer qual, e acabou já tomando a vacina. Então, foi alguém sem... Não foi algo assim... selecionado por algum tipo de virtude ou alguma outra coisa, não, foi muito casual mesmo a escolha, assim. Aliás, tem até uma brasileira que também foi vacinada já no primeiro dia. Que A minha sorte pergunta é a dela. seguinte... Oi. Não, sortuda essa brasileira, só esse comentário. É muito sortuda, né? A gente espera que a vacina venha para cá. Mas, professora Ivana, qual é o grau de confiança, de eficácia dessa vacina, hein? Essa vacina da Pfizer que está sendo aplicada, a imprensa noticiou que a eficácia dela é em torno de 95%, né? O que tem, outra notícia que tem circulado bastante hoje aqui no Reino Unido é que a vacina da Oxford, que essa sim sendo desenvolvida aqui no país, e é uma vacina bem mais barata, e é uma vacina que exige menos estrutura de transporte do que a vacina da Pfizer, né? A vacina da Pfizer tem que ser conservada a temperaturas muito, muito, muito baixas, e por isso ela só está sendo aplicada em hospitais e clínicas médicas. Essa vacina de Oxford, ela tem uma transportabilidade, uma logística, né, muito mais facilitada. Ela também tem um nível similar de eficácia, saíram os últimos resultados hoje, e a expectativa é que ela possa ser aplicada, começar a ser aplicada também nos próximos dias, né? O que eu acho muito interessante do nosso sistema de saúde aqui é que não foi feita uma preferência ou uma aposta única em uma única vacina, né? Eu diria que a tática aqui foi atirar para todos os lados, né? O governo se antecipou e comprou doses de todas as vacinas em estados antecipados avançados de desenvolvimento, e para conseguir ter uma quantidade suficiente para vacinar a maior parte da população quanto antes, né? Então, a grande expectativa agora é para que essa vacina de Oxford também seja aprovada pelos órgãos, né, de saúde, tipo similares à Anvisa, digamos assim, nos próximos dias. Uhum. E daí sim, essa sendo uma vacina mais barata e mais acessível, que essa vacinação possa ser escalonada e começar a atingir os outros grupos prioritários que o governo determinou. E essa vacina que começou a ser aplicada agora, ela é gratuita ou é subsidiada pelo governo? Como é que é? Luiz, uma coisa que é muito importante se dizer sobre o sistema de saúde inglês é que, como o SUS do Brasil, ele é gratuito para todos os cidadãos, todas as pessoas que moram aqui legalmente, né? As pessoas têm acesso à saúde. Então, a diferença que eu vejo maior entre a forma como a população lida com os dois sistemas de saúde nos dois países é que aqui a população inglesa tem um orgulho gigantesco do NHS e de tudo que os profissionais da saúde pública fazem, né? Enquanto no Brasil, às vezes, parece que é um esporte nacional a gente xingar o SUS sem reconhecer
o trabalho magnífico que eles fazem pelo nosso país, né? O SUS tem uma importância literalmente vital para os brasileiros, né? Ele garante muitas vezes o nosso nascimento até os nossos últimos cuidados antes de morrer. Então é uma entidade, é um serviço que precisa ser preservado, né? Então aqui na NHS, que é o nosso SUS da Inglaterra, a vacina vai ser gratuita para todas as pessoas. Bom, e a senhora já tomou a vacina? Vai tomar? Vai entrar na fila? Como é que é? Olha, tô na fila. O que acontece é o seguinte, eles criaram aqui 9 grupos de prioritários para vacina, né? O primeiro grupo prioritário são os idosos que moram em asilos e os seus cuidadores, né? Que são as pessoas que estavam com maior alta taxa de mortalidade. Então, esse é o primeiro grupo. O segundo grupo são os profissionais de saúde da linha de frente. E por aí vai. Depois, o terceiro grupo são pessoas que têm doenças crônicas e sérias que aumentam muito a taxa delas de mortalidade. E depois segue por uma série de critérios científicos até o grupo número 9. Sendo o grupo, quando terminar o grupo 9 das prioridades, aí sim entra no grupo 10, que é para a população em geral. Felizmente, né, eu não tenho nenhum tipo de doença crônica que me faça ser elevado a um grupo prioritário, né? E com isso eu vou ficar esperando calma e pacientemente o sistema de saúde entrar em contato comigo para que eu saiba quando é minha vez de tomar vacina. Não há uma previsão, eu quero muito acreditar que isso aconteça antes da Páscoa do ano que vem, mas isso é uma opinião minha pessoal e mais um desejo, né, do que uma informação baseada em fatos reais. Então, não há previsão de quando a população em geral vai ser vacinada, mas a gente tem visto que o processo tem evoluído rápido e com isso o otimismo aumenta. Tá certo. Professora Ivana, nós estamos vivendo aqui uma chamada tipo segunda onda, talvez consequência houve uma maior flexibilização, o pessoal relaxou um pouco, as pessoas não aguentam mais ficar em casa, jovens com a sua impetuosidade juvenil, pessoal mais em aglomerações e tal, e deu um repique aqui muito forte. Não apenas Santo Ângelo, como no estado do Rio Grande do Sul, lá no seu estado, Santa Catarina, a situação está muito complicada. No Brasil inteiro houve esse repique de uma segunda onda. Isso também aconteceu aí na Inglaterra ou não? Já passou ou está acontecendo, hein? Luiz, infelizmente essa segunda onda não foi nenhuma marolinha, não. Ela chegou derrubando, né? Ela foi, em termos de número de casos, internações, ela tem sido até mais severa do que a primeira onda, né? E aconteceu, a situação foi bastante similar, né? Os números de casos foram reduzindo, a gente teve um lockdown em março, depois restrições que prosseguiram durante o ano todo, e à medida em que o verão avançou, os casos acabaram diminuindo, mas com a aproximação do outono, então essa segunda onda acabou chegando a partir de setembro, o número de casos começou a aumentar bastante, e a situação foi evoluindo para um quadro bastante sério, tanto que nós tivemos um segundo lockdown aqui no Reino Unido, com restrições bastante severas, né? Exatamente isso que tu falasses, Luiz. Tá sim, tá todo mundo cansado das restrições, tá? Eu tô desde março sem sair de casa, eu saí de casa pouquíssimas vezes, tenho realmente ficado em casa o máximo que eu posso, e eu dou aula para adolescentes, né? Eu dou aula na universidade, os meus alunos têm 18, 20 anos, eles são bastante jovens em sua maioria, e a gente percebe a frustração, especialmente para eles, por causa dessa ânsia de viver as experiências, de viver os momentos, né? E essa necessidade de viver tudo agora, né? A gente percebe isso bastante nos estudantes. Mas não existe outra maneira de lidar com essa doença do que lavando as mãos, evitando o contato social e esperando para que essa vacina chegue logo para todo mundo, né? A gente tem que fazer a nossa parte. É inconveniente para mim, é inconveniente para ti, é inconveniente para os meus alunos, é inconveniente para todo mundo. Mas é isso, né? É uma inconveniência passageira que vai nos garantir a possibilidade de sobreviver
a essa pandemia e de estar aí para contar as histórias depois, né? A gente Professora, não tem o direito de botar a vida dos outros em risco só para satisfazer uma vontade imediata de querer estar livre por aí. professora Ivana, pelo que eu captei, as aulas aí não são presenciais, são tudo online. Quais são as principais atividades que ainda estão praticamente fechadas aí na Inglaterra e principalmente em Londres, hein? Luiz, o que aconteceu foi que as aulas, na verdade, as universidades, assim, as aulas das crianças estão sendo presenciais, né, as crianças de escola, e as aulas da universidade, as universidades adotaram o que foi chamado de blended approach, que foi uma mistura, né, de aulas presenciais com aulas online. Eu mesma dei aulas no campus para grupos de alunos, né, dentro da estrutura física da universidade, que foi completamente alterada para receber os estudantes, né? Por exemplo, as salas de aula que comportavam 40 alunos passaram a comportar no máximo grupos de 15 alunos. Nós tivemos que dar mais vezes as mesmas aulas para grupos menores de estudantes para manter o distanciamento social. Foi feito um sistema de monitoramento, até no nível de em que carteira da sala de aula os alunos estavam sentados, para saber perto de quem eles estavam sentados em caso de contágio, né? Então, assim, as aulas ocorreram no campus, algumas das aulas ocorreram no campus, mas de uma maneira muito, muito, muito controlada. Ainda assim, os números mostram que esse retorno à aula dos campus, o retorno das universidades, foi um dos maiores responsáveis pelo aceleramento da segunda onda. Então, por mais cuidado que a gente tenha tomado, a gente não conseguiu evitar que os contágios acontecessem. Eu mesma tive vários alunos que tiveram Covid, eu tive que fazer testes de Covid, porque estive em sala de aula com alunos que acabaram se contaminando. Não há como dizer se foi dentro da universidade ou se foi fora, mas que acabaram sendo contaminados pelo vírus. Eu, felizmente, não me contaminei, dei aulas com equipamento de proteção o tempo todo. Mas é isso, assim, a distância social e as aulas online ainda são a melhor prevenção. Tá bom, então. Professora Ivana, antes de lhe agradecer, eu gostaria de perguntar, a senhora com certeza ainda mantém os costumes de Santa Catarina, costumes gaúchos aqui do sul do país ou não? Sai algum churrasco aí de vez em quando ou não? Olha, Luiz, churrasco sai. Agora, nada se compara ao churrasco gaúcho, né? Os catarinenses que me perdoem, mas quem entende de churrasco são os gaúchos, né? Eu tenho alguns amigos gaúchos por aqui, então, eventualmente, a gente acaba até tomando chimarrão junto. Não é um hábito da minha família em Santa Catarina, mas é um hábito que eu incorporei da época que eu morei no Rio Grande do Sul. Eu gosto bastante. E, então, eventualmente, dá para matar a saudade dessas coisas todas, né? Mas é isso, assim, a gente vai se adaptando à cultura e a gente vai carregando um pouquinho da cultura de cada lugar que a gente passa e se reinventando, se reconstruindo e encontrando formas de ser feliz em diferentes lugares e mesmo quando as coisas em volta tão difíceis, e tão difíceis para todo mundo. Eu acho que nesse momento a gente tem que focar no que é bom, e o bom disso é que a vacina chegou, tá quase aí, e a gente está aqui, vivo, firme e forte para esperar por ela. Tá bom, então. A senhora conhece a região das Missões? Eu morei em Novo Hamburgo, então eu acabei conhecendo mais a região do Vale dos Sinos, aí por perto eu estive em Ijuí. Mas eu devo fazer uma visita para essa região ainda, porque eu tenho bastante vontade de conhecer as ruínas das Missões. O meu marido já esteve aí, ele sempre comenta e fala bastante dessa região. Tá bom, então, professora Ivana, muito obrigado em nome da direção da Rádio Santo Anjo, doutora Robriani está lhe mandando um grande abraço, também agradecendo pela sua atenção aqui conosco. Um grande abraço e um bom dia. Um abraço a todos, abraço a Robriani, ao Edinho, Luiz, obrigada pela entrevista, obrigada pela conversa e um abraço grande a todos os ouvintes da Rádio Santo Ângelo. Fiquem firmes, fiquem fortes, lavem as mãos, usem máscara, mantenham o distanciamento social. A vacina vai chegar logo aí também, se tudo der certo, então. Bom dia para vocês.